Este laboratório, eu diria que é o começo de tudo. Eu tenho uma equipe bastante competente que me ajuda a desenvolver vacinas virais. Vacinas de interesse público, né? A gente recebe a cepa viral. As cepas são as sementes do vírus. A gente começa a estudar como fazer esse vírus crescer em célula, como amplificar de uma maneira tal que possa futuramente produzir milhares e milhares de doses de vacina. Este laboratório fica dentro do Instituto Butantan. É uma área que foi construída para fazer a formulação em base de vacinas. A gente começa a fazer um plano de trabalho e neste plano de trabalho a gente já começa a pensar no seguinte: que tipo de vacina eu vou fazer? É uma vacina inativada, uma vacina atenuada? A partir daí a gente escolhe a cepa viral. Que cepas eu vou usar? As cepas que estão circulando no país. E quando você faz a imunização da pessoa com vírus vacinal atenuado, o organismo entende que aquele é um vírus vivo, selvagem, e que está ali entrando no seu organismo, e ele tem que criar uma série de mecanismos para reagir contra aquele tipo de patógeno que está ali. Que é isso que a gente faz. A gente desenvolve, põe o vírus, cresce o vírus, faz em pequena escala, e depois a gente vai amplificando até alta escala para depois passar para a produção, fazer a produção para a população. Eu sou pesquisadora do Instituto Butantan há mais de 30 anos. E aqui é o Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas. Eu vim logo no começo do Centro de Biotecnologia, quando ele estava sendo montado, sob mentoria do professor Isaías Rau. O professor tinha muitas ideias e a gente foi estruturando o desenvolvimento de produtos que poderiam ter aplicação em saúde humana. Na época que o professor Isaías Rau, que foi um dos ex-diretores do Instituto Butantan, falou: nós precisamos nos preparar para a pandemia da gripe, porque vai vir. Ele trouxe toda a tecnologia de produção da vacina da gripe sazonal para o Instituto Butantan, porque não é viável você trazer a produção de gripe pandêmica. Você não sabe qual é a cepa, você não sabe quando você vai produzir, porque você não sabe quando o que vai acontecer. A solução foi trazer a fábrica da vacina da gripe sazonal, porque com essa vacina sendo produzida, no momento que chegar uma gripe pandêmica, parar minha produção da gripe sazonal e iniciar imediatamente a produção da gripe pandêmica. Eu acho que é muito importante um país ter capacidade de produzir ciência e produzir vacinas, soros. Hoje, toda a vacinação de gripe aqui do país é suportada pelo Butantan. Ter um instituto próprio, ser autossuficiente na produção de vacinas, isto é a base para você manter um programa funcionando. Toda essa tecnologia se baseia no uso de ovos embrionados para a produção de vacina, da vacina da influenza. A gente tem o vírus, que é produzida e distribuída pela Organização Mundial da Saúde. A gente pega esse vírus, inocula em ovos embrionados. Depois, esses vírus crescem e a gente coleta esse líquido alantóico que está cheio de vírus, corta a casca e coleta esse líquido. A gente purifica o vírus, fragmenta e inativa o vírus, esteriliza por filtração e a gente vai ter o que a gente chama de IFA, suspensão monovalente. Como a nossa vacina é trivalente, eu produzo 3 monovalentes diferentes e depois eu faço a formulação para fazer a suspensão trivalente, que vai constituir então a minha vacina da gripe sazonal trivalente.
Agora nós vamos entrar o que nós chamamos de uma área classificada. É onde os processos todos ocorrem. A primeira área que nós vamos entrar aqui é a área de preparação de célula. Também existe um vestiário, onde é uma troca de roupa, e as pessoas entram na área e realizam toda a manutenção de célula. Tudo é controlado. Aqui nós estamos numa área em que nós fazemos a amplificação das células, ou seja, a gente pega uma célula que veio num criotubo, que ele vai retirar daqui desse container, e nós transformamos essas células em várias outras, a ponto de você ter um número muito grande de células para você conseguir fazer a produção de vírus, porque você precisa de muitas células para fazer a produção de vírus. Em cada caixinha dessa vão existir inúmeros criotubos, e cada criotubo desse, depois de descongelado, amplificado, ele vai produzir células suficientes para você colocar num bioreator e produzir milhões de doses de vacina. Eles ficam nessa temperatura de menos 190 graus, que é em nitrogênio líquido. Essa área é uma área de produção de células em bioreator. Aqui é um bioreator de 14 litros. A gente começa o ciclo com pouco líquido e depois ele vai até aqui. Deste bioreatorzinho a gente estabelece todos os parâmetros que a gente precisa. Tem produção do antígeno, avaliação da resposta imunológica e avaliação da proteção. Cada uma dessas são áreas diferentes de estudo. Mas para você testar isso em gente, você precisa fazer um escalonamento. Então, você passa de um tubinho de ensaio para os fermentadores, 50 litros, etc., para você poder medir estabilidade, consistência e ter suficiente material para todos os ensaios que precisa. Então, nós temos um outro grupo que a gente colabora, que faz esse escalonamento, produzindo grandes quantidades, aí já entra mais controle de qualidade, etc. E depois que você faz isso, a gente tem que fazer em condições de boas práticas para ter um produto limpo e seguro para testar em gente. Esse aqui é um bioreator de 100 litros. Então a gente começa fazendo células em frascos pequenos e nós vamos escalonando essa produção de células até chegar em milhares e milhares de células que a gente vai infectar depois com o vírus e vai ter grandes volumes. Aqui a gente coleta, em cada coleta de vírus aqui, 80 litros de vírus. Aqui nessa sala que é feita a formulação da vacina dengue, os colaboradores ficam numa área restrita, em grau A, onde eles fazem a manipulação da vacina, utilizam para fazer a vacina da dengue os 4 sorotipos, eles fazem a união dos sorotipos, formando uma vacina a granel, e essa vacina depois é encaminhada para o invase para fazer o invase das vacinas nos frasquinhos. Os colaboradores que trabalham em área classificada, eles têm que manter essa postura com as mãos espalmadas, justamente para o ar fazer a varredura deles e estarem sempre em condições de asepsia. Todo mundo é monitorado para ver se não tem nenhum contaminante. Se tiver um contaminante, o lote é desprezado. Essa é uma área grau B, quer dizer, onde realmente o nível de exigência de estar tudo totalmente estéril é bastante grande. Vestiário 1, eu chego com essa roupa, tiro toda a minha roupa, ponho outra no vestiário 2, trabalho. Quando volto no vestiário 3, deixo a roupa que eu trabalhei, que vai ser descontaminada. Tudo que entra nessas áreas, nessa área e naquela área de risco biológico,
nada volta, tudo vai ser descontaminado. Eu gosto de fazer a comparação com medicamentos. Você tem medicamentos, se vocês lerem a bula de qualquer medicamento, você tem uma série de efeitos colaterais. A diferença com vacinas é que quando você está falando de drogas para tratamento, você tem uma pessoa que está doente e que quer resolver um problema. A vacina, a preocupação com segurança é maior, porque você está imunizando uma pessoa que é sadia. Então, ela não tem uma doença. Então, o efeito colateral é menos aceitável. Então, eu costumo falar que as vacinas, por causa dessa filosofia, elas são mais seguras do que qualquer remédio que você toma na farmácia. Então, agora nós vamos entrar numa área realmente onde vai acontecer a formulação da vacina e o invase, que seria colocar nos frasquinhos. O processo hoje, então, está sendo simulado, né? As áreas são totalmente controladas, com pessoas somente qualificadas, né? E extremamente restrito. Depois disso, nós vamos passar por todo um processo de descontaminação da área e todos os protocolos de limpeza. Aqui é a sala de invase, né? O produto proveniente da sala de formulação é entregue para o pessoal vai fazer o invase da vacina, que é a área mais crítica, né, da fábrica. Então, tem que ter muito cuidado para se manipular produto vazado. Assim que o produto fica pronto, ele é submetido a vários testes de controle. Demora por volta de 2 meses para a liberação de todos os testes. Por isso que existe um tempo grande entre a produção, a liberação e a entrega para o público. Isso é para qualquer vacina. Este é o produto final, é o produto resultante de muito estudo. A gente vê a pastilha da liofilização. Isso aqui tem que estar uniforme. Cada frasco é analisado para ver se passa nessa inspeção visual. Esta plataforma, ela não só é importante para fazer vacina de dengue, mas vacina de rotavírus, vacina de raiva, influenza em células, a plataforma de produção de vacina, a equipe que faz a vacina, os pesquisadores ligados à vacina, eles estão aqui exatamente a serviço da vida das pessoas, do bem-estar das pessoas, o futuro da saúde pública, do bem-estar de todas as pessoas, estão lá no desenvolvimento de vacinas. O Covid-19 chegou até nós, né, a não deixar nenhum direito à perplexidade, né? Nós não tivemos nem tempo, né? Nós fomos assolados por algo muito grave, né? Como uma tsunami, né? Os países que nos antecederam era o mar recuando, que a onda chegou e nós sabíamos disso, né? Foi um impacto enorme. Primeiro, das limitações, inclusive de reagentes. Aqui no Brasil já é tudo mais difícil de chegar, né? A pandemia trouxe todas essas limitações. Mas, por outro lado, trouxe assim, um foco. Todo mundo queria fazer alguma coisa para ajudar. Tanto eu não trabalho com vírus. Eu trabalho mais com bactéria, com parasita. Mas aí eu tinha uma técnica que tinha acabado de desenvolver, que poderia ser útil. Então, vamos lá, a gente vai e muita colaboração, assim, todo mundo querendo ajudar e querendo colaborar. Então, esse é um momento, né, que se cria e que foi muito bom de participar, porque você, com todas as dificuldades, você sente que está todo mundo tentando trabalhar na mesma direção, né? Eu acho que o Butantan reagiu como todos, né, do mundo, né? Num primeiro momento, um pouco incrédulo, né?
achando que não ia acontecer um negócio tão impactante, né, como o Covid foi. A partir do momento que a gente viu que o negócio se tornou sério, a gente teve que rapidamente pensar em estratégias, né? A primeira atitude do Instituto foi de trazer vacinas que já estavam sendo desenvolvidas lá fora e participar desse desenvolvimento, né? A escolha da Coronavac foi uma das mais acertadas do ponto de vista técnico, porque a facilidade, a logística dessa vacina é muito parecida com a da vacina da gripe. Então, eu acho que nesse aspecto foi fundamental o Butantan, no início com a sua vacina, uma vacina que a gente já conhecia, a plataforma. Então, você vê que pouco se conversou, pouco se questionou, mesmo os negacionistas, acerca da segurança dessa vacina, porque era uma vacina que a gente já tinha uma larga experiência com ela. Eu fui uma das pesquisadoras da vacina e para nós estava evidente a segurança dessa vacina. Olha, a pandemia trouxe desafios para o mundo, trouxe enormes desafios para o mundo, continua ainda a trazer desafios para o Butantan em especial, né? Porque o Butantan, como um dos protagonistas, um dos atores principais, teve que se desdobrar, teve que fazer aí um grande esforço, e isso se refletiu no esforço de cada um que trabalha aqui, dos 3.500 funcionários, né? Então foi, de fato, um período que exigiu ao Butantan muita agilidade, muita disponibilidade. O Butantan atingiu de uma forma mais global a população brasileira, quer dizer, através da sua vacina, da Coronavac. Ele penetrou nos lares das pessoas, na esperança das pessoas. Então isso mudou sensivelmente a percepção pública da importância do Butantan. Acho que a pandemia, ela certamente trouxe impactos em diversas áreas da sociedade, na relação entre pessoas, na economia, na saúde, na informação e na ciência. Então, por um lado, teve coisas muito legais que aconteceram, como é normal em qualquer tipo de emergência, seja uma emergência sanitária ou uma guerra. A ciência é muito acelerada por essas emergências. Então, o desenvolvimento da ciência, ele fica mais rápido, vem muito investimento para a ciência, porque a sociedade precisa de respostas rápidas. Então, medicamentos e vacinas feitos em tempo recorde, pesquisados em tempo recorde, testados em tempo recorde. O Covid foi mais rápido do que se esperava, porque já tinha plataformas que foram aplicadas para SARS-CoV-1, para Ebola. Então, toda essa preparação, essa competência foi que permitiu responder mais rapidamente para a Covid, embora a gente gostaria que tivesse sido mais rápido. A Butanvac tem tudo a ver com esse tipo de reflexão que o Instituto tenta fazer. Então, para você produzir uma vacina aqui local, sempre implica em uma unidade fabril. Se eu aproveitasse a estrutura existente, então qual é a estrutura existente hoje que funciona em boas práticas de produção? É a vacina da influenza. Qual é a plataforma? É de ovos embrionados. Então a gente procurou uma tecnologia que pudesse usar essa mesma plataforma existente no Butantan. Por quê? Porque a gente enxergou que ao usar essa plataforma, a produção seria imediata, porque eu já tenho a estrutura fabril pronta. Se essa vacina passar por todos os testes, eu já posso começar a produção imediatamente. Então a gente tem que analisar tudo isso, né?
nos momentos históricos, dentro da capacidade que o Instituto tem de responder a curto, médio e longo prazo. A ciência depende muito de política pública, de investimento. A Covid colocou em evidência a importância da ciência. Então a gente vê uma coisa mista. No Brasil é um pouco difícil, mas tem muita gente que fala, olha, isso é super importante. Mas também jovens assim super interessados e querendo entrar nessa área realmente, porque percebeu que faz diferença, que é importante, né? Cada desenvolvimento de vacina, a gente faz essa patente e também é um ganho para o Brasil, porque a gente sempre importa, né, tecnologia. Agora a gente aqui está exportando tecnologia. Eu falo isso de boca bem cheia, porque eu acho que isso é um orgulho para a gente que é brasileiro, que é do Butantan, que é cientista aqui. Chega de comprar tanta coisa de fora, né? A gente tem competência, inclusive, para exportar. Hoje, né, a gente sabe que durante a história da humanidade tivemos diversas pandemias. Tivemos então a gripe espanhola, por exemplo, que está aqui essa bolinha, que matou cerca de 40, 50 milhões de pessoas, né? A peste negra foi a pandemia que mais matou na história da humanidade, chegando a 200 milhões de pessoas. Então, pandemias é uma coisa que a gente sempre tem e a gente tem que estar preparado para a próxima pandemia. O Instituto Butantan afirmou hoje que pode exportar para outros países doses extras da Coronavac. Produziu a vacina Coronavac, que vacinou milhões e milhões de pessoas no Brasil. O Brasil tem tradição na área de vacinação. A Butanvac vai seguir para as fases 2 e 3 da pesquisa. Fundamental o Butantan, no início com a sua vacina. A primeira vacina brasileira contra o coronavírus. Butantan. 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 Brasileiro. Brasil. Brasil. Brasil exportando tecnologia. Vacina brasileira. Vacina brasileira. Vacina. Competência para exportar. Vacina. Vacinas. Brasileiro. Butantan. Vacina